Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a você pela presença, lembrando a todos e a todas que ainda estou me recuperando desse resfriado, dessa gripe, dessas coisas aí que acontecem com o ser humano. Como diria meu pai, doença dá em pessoa, não em pau e pedra. Então a gente passou esses dias aí com um pouco de febre, um pouco de dor de cabeça, ontem mesmo medicado, graças a Deus. E nós entramos nessa nossa vibe aqui, ainda rezando pela Venezuela, né? A situação lá complicada ainda, situação insustentável, os Estados Unidos reconhece, o Brasil com Lula pisando em casca de banana no meio do chão ensaboado, como eu disse, e a gente vê aí uma insegurança do Lula em dizer que sim ou não. Fica nessa coisa do mas não é. Isso é ruim para as nossas relações internacionais. E ainda falando do governo federal, eu estou lembrando que alguns fizeram meme com o Tachad, mas se você procurar lá na relação dos deputados que votaram para a taxação das compras abaixo de 50 dólares, acima de 50 dólares, não é isso? Tá lá o Nicolas Chupetinha, tá lá toda a cúpula do PL. Mas eles vão dizer, não, eu não faço isso, eu não, sou contra essa taxa. E na prática são grandes canárias que na hora de criticar o governo, e aí o governo manda para a Câmara, que é a maioria que diz que é do PL, vota e depois vai criticar. Como também houve uma pesquisa lá no Paraná sobre as escolas cívico-militares, e eu volto a dizer de novo, as escolas cívico-militares eu não vejo como um problema, eu vejo a falta de investimento nas escolas comuns. Com toda escola que recebe um bom investimento, o professor é reconhecido, tem seu salário digno pago, em dia, né, sobretudo, e a gente entra em nossa conversa, quando a gente vê claramente que há, da parte de uma escola cívico-militar, um investimento maior. Inclusive, incluindo que o profissional que serve na escola cívico-militar, ele tem um outro tratamento, enquanto os professores civis, vamos usar o termo, são destratados. Mas aí fica aí uma disputa, quem está certo, quem gosta dessa educação, como também muitos pais e muitas mães querem que seus filhos vão para a escola para serem disciplinados, não educados, quando a missão de disciplinar é a missão do pai e da mãe. Eu peguei já o final já, mas nós somos uma geração que vivemos numa escola onde a escola não era educadora. Quando eu falo educação, na questão de formação, que também a gente aprende isso, também a frase famosa, educação se traz de berço. Aí eu lembro do meu amigo Antônio Jorge Cabeção, então estou lascado, que eu nunca tive berço. Porque não tem berço, então não tem educação. Não, a gente fala a frase no sentido que a educação é algo que permeia todas as nossas relações sociais. E a formação, a escolarização é outra coisa, que nós vamos ficar discutindo isso, é uma outra situação, mas é na escola que nós aprendemos o convívio social, com aqueles que pensam diferente, com aqueles que têm outra visão. Resumindo a história, viver numa escola cívico-militar é viver numa sociedade uniformizada, quando na verdade nós temos pessoas que pensam diferente, que têm religiões diferentes e também tem até mesmo, vamos dizer assim, sexualidade diferente da nossa. Esse é o desafio. Vamos lá para o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, o Evangelho de Mateus, no seu capítulo 14, 13 a 21, ele é uma alusão, é um paralelismo, pode usar esse termo, do Evangelho de João, capítulo 6, quando Jesus multiplica os pães. Primeiro, nós temos aqui
uma comunidade apostólica que diz, ó, dispensa eles, Senhor, nós não temos como mantê-los. É muito comum nós, quando temos um problema que envolve o outro, nós fugirmos do problema. É muito comum entre nós, homens e mulheres nesse tempo, quando temos uma dificuldade, nós fugimos da dificuldade. Jesus fala, não, resolva você. No tempo em que alguns pregam um Jesus água com açúcar, um Jesus com pó de piripimpim, um Jesus fada madrinha, Jesus hoje fala, olha, o problema está aí e é de vocês que vocês têm que resolver. Eu lembro até hoje a frase do meu amigo André, lá em 1994, o 918 no Exército, a minha turma lá na nona bateria, ele me perguntou por que ainda existe pessoas doentes com câncer. Por que existem pessoas desempregadas? Porque tem pessoas passando fome. Eu disse, olha, porque ainda é um problema social que nós temos que resolver. Os apóstolos, quando viram aquela multidão que não tinha como dar pão, dar alimentar a multidão, diziam assim, olha, deixa para depois, manda embora, Senhor, despede eles. O problema não é meu, traduzindo em português. E aqui eu lembro de Padre Júlio Lancelotti, também lembro de Padre Renato que era, lembro de todos esses homens e essas mulheres, Mateus Calcutá, todos esses homens e essas mulheres, Irmã Dulce dos Pobres, que não dispensaram a multidão. Não mandaram, vai para casa com o teu problema, com a tua fome. Vai para casa com a sua doença. Jesus não dispensa ninguém. E ele dá o desafio para a igreja naquele tempo. E hoje ele continua lançando esse desafio para nós. Ontem eu falei sobre a insegurança alimentar, sobre a fome, sobre a dificuldade de manter a dignidade que nós estamos vivendo. Eu, particularmente, ia amparar o apostolado aqui na rede social, mas devido a mensagens de vários amigos, eu vou continuar com vocês. E a gente olha claramente como que a coisa funciona. Quando temos problemas em nossas histórias de vida, nós queremos fugir do problema. E Jesus manda encarar de frente. E aí Jesus manda, olha, se vire. Mas ele não faz nada, aquilo que a gente aprende no cursinho de cristandade, sem antes dar graças a Deus. Ele manda reunir o povo. Então, para resolver o problema, primeiro tem que sentar o povo, organizar, acalmar. Às vezes, na hora do nervosismo, na hora da emoção forte, eu falava isso no sábado para vocês, né? Sobre a dificuldade de nós, às vezes, resolvermos as questões na base da emoção, quando, na verdade, nós somos convidados a resolver a coisa na calma, na mansidão, na sabedoria. No Evangelho de hoje, nós temos um problema, é a fome de uma multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Eu calculo aí, vamos dizer, umas 20 mil pessoas. E o povo é organizado, e ninguém fica com fome. E ainda sobra 12 cestos. Esse é o desafio. O Evangelho de hoje nos convida a darmos a solução para os problemas da sociedade. E para darmos solução para o problema, é preciso aquilo que o Evangelho fala hoje, um olhar de compaixão. E isso que conta. Fiquemos com Deus, que possamos nós celebrarmos a vida. Eu sou Daniel Nonato. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor.